Será que eu sou um infiltrado? Será que eu sou um infiltrado ou não? Como é que eu posso descobrir se eu sou um infiltrado ou se eu não sou um infiltrado? Vamos olhar as acusações de Judas. Judas vai dar algumas pistas pelas suas acusações, e nós saberemos, então poderemos descobrir se há infiltrados, ou pelo menos o infiltrado poderá descobrir se ele é um infiltrado ou não. Vamos olhar. Vem aí a primeira acusação. Diz assim, no versículo 4: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, e aí vem a primeira acusação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Que acusação é essa? É a acusação de condenação. Como assim? Judas está acusando esses homens de condenação, dizendo: esses homens são homens condenados. Como assim? Se olharmos para o texto na sua língua original, o texto diz literalmente: olha, sobre esses homens algo foi escrito lá atrás. Escrito, sim. Na tradução nossa não dá para perceber, mas na língua original é muito claro isso. Algo foi escrito sobre esses homens lá atrás. E o que foi escrito sobre esses homens lá atrás? Foi escrito que esses homens são homens condenados. E aí surge a pergunta: mas onde isso foi escrito? Quem previamente escreveu sobre eles? Quem, antes de Judas, escreveu algo sobre a condenação desses homens? Bem, existem duas possibilidades. A primeira delas é entender que algo foi escrito sobre eles, sobre a condenação deles, há muito tempo nos livros celestes. E é terrível isso. Mas parece que existe evidência bíblica para apontar nessa direção. Se os irmãos olharem para Apocalipse 20, nós encontramos indícios disso, de livros celestes. Nós não sabemos ao certo a que isso se refere, mas nessa linguagem em que o texto é passado para nós, o texto fala sobre livros celestes, e livros celestes condenatórios. Será que Judas estava pensando nisso? Que há muito tempo foi escrito algo sobre eles, nos livros celestes, talvez? Vejam o que diz Apocalipse 20, 12. Diz assim: vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Há livros escritos, livros celestes. Livros que falam da condenação dos maus. E pode ser que Judas esteja falando disso aqui. Está dizendo: olha, esses homens, há muito tempo há algo escrito sobre eles. E o que está escrito sobre eles é algo que os condena. Isso deve gerar temor em nós. A Bíblia diz que há o livro da vida do Cordeiro. Fala daqueles cujos nomes estão escritos nesse livro. E nós temos que nos preocupar com a realidade de se o nosso nome está escrito lá. E a única forma de ter o nome escrito neste livro é ser um crente em Cristo Jesus. Não há um nome sequer nesse livro, o livro da vida, o livro dos salvos, o livro daqueles que viverão para sempre. Não há um nome sequer ali que não seja de um crente em Cristo. E quem não é um crente em Cristo não tem seu nome escrito nesse livro, e está, portanto, perdido, eternamente perdido. O seu nome está em outro livro, num livro de condenação,
E talvez Judas tenha em mente isso. Mas é possível também que Judas esteja falando de escritos humanos. Pode ser que ele esteja dizendo o seguinte: outros escritores sagrados, além de mim, já escreveram sobre esses homens. Esses homens já foram mencionados em outros escritos de mestres cristãos, de líderes piedosos, de pastores santos. E de fato, quando nós olhamos para algumas cartas do Novo Testamento, escritas antes de Judas, nós encontramos acusações feitas contra pessoas assim. Quando nós olhamos, um exemplo, nós podemos encontrar em 1 Timóteo 4, coisas escritas antes de Judas, apontando para homens assim. 1 Timóteo 4 fala sobre homens assim, sobre pessoas desse tipo. O texto diz que eles seguem doutrinas de espíritos enganadores e ensinos de demônios, no versículo 1. E diz que esses homens andam pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. É a marca desses homens condenados e condenáveis. Eles são hipócritas e a consciência deles não os acusa. Eles fazem o mal e não se sentem mal. E fingem que vivem bem. E fingem que são santos. Mas na realidade, essas pessoas obedecem doutrinas de demônios. Mas têm a mente cauterizada e não se incomodam em fazer isso. São hipócritas. Se apresentam diante do povo de Deus como santos, como irmãos, como amados. Mas a vida deles é uma vida repleta de sujidades, de podridões. Mas a mente deles não se incomoda com isso. É uma consciência cauterizada. E por isso vivem na sua hipocrisia sem problema algum. E Judas diz: alguém já escreveu sobre eles. Eu não sou o primeiro a escrever. Outros escritores, como Paulo, já escreveram e já apontaram a condenação desses homens. E a pergunta que vem é: os autores bíblicos já escreveram sobre você? A Bíblia fala sobre você. A Bíblia, nestes textos que descrevem os homens ímpios, os inimigos de Deus, ela fala de você. Ela descreve você. Ela desenha o seu rosto. Ela desenha a sua conduta, a sua postura, o seu caráter, o seu modo de viver. A Bíblia fala de você nesses textos. Ela é um espelho em que você se vê. Judas diz: sobre essas pessoas, algo já foi escrito. Nós temos que olhar para a palavra de Deus, para os textos que falam dos homens ímpios, e perguntar: esse texto fala sobre mim? Mas Judas prossegue. E ele aponta a segunda acusação. E ele diz no versículo 4: homens ímpios. É a segunda acusação. É a acusação de impiedade. E o que é isso? O que é impiedade? É uma palavra muito geral. Geralmente nós dizemos essa palavra bastante, porque ela compõe o nosso vocabulário. Os ímpios. Falamos assim: eu era ímpio. Agora não sou mais. Mas na época que eu era ímpio, os ímpios, e assim usamos isso, é quase que um jargão nosso, uma palavra que compõe o vocabulário evangélico.
Mas o que é o ímpio? O que é o acebês? Como diz o texto, como diz a língua original. O que é isso? O que é o ímpio? Se vocês olharem no versículo 15, parece que Judas fala um pouquinho mais sobre essas pessoas. Ele usa a palavra ímpio e palavras correlatas relacionadas a essa no versículo 15. Ele fala que o Senhor virá para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca das obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios, pecadores, proferiram contra ele. O versículo 15 fala muito de ímpios e de impiedade. E o que significa isso? Impiedade ou a palavra ímpio? A palavra ímpio aponta para o homem que desrespeita a divindade, ofende moralmente a divindade. Esse é o ímpio. É o homem que não tem temor de Deus. Ele é, a rigor, o homem irreverente. Ele não respeita, ele é um zombador, ele não respeita Deus e não respeita as coisas de Deus. Esse é o ímpio. Ele tem uma postura de descaso, de insensibilidade, de desrespeito e de desprezo pelas coisas de Deus. Ele as considera nada. Ele zomba delas. Ele faz brincadeiras com elas. Ele é um escarnecedor. Quando nós olhamos o mundo ao nosso redor, nós nos deparamos, a marca, o que caracteriza o mundo que nos cerca, isso inclui nossos amigos, nossos parentes, as pessoas que nos cercam, o que caracteriza é a impiedade. São pessoas que são indiferentes para com as coisas de Deus, são pessoas que desprezam as coisas de Deus, que não têm respeito pelas coisas de Deus, que não têm zelo pelas coisas de Deus. Para essas pessoas, as coisas de Deus não valem nada. Não tem valor algum. E por causa disso, essa postura de indiferença, de desrespeito e de descaso, essas coisas acabam refletindo no modo como essa pessoa anda. Se eu olho para as coisas de Deus e eu ajo como aquela criança mal educada, que dá de ombros. Já viram criança fazendo isso? Sim, com o ombro? Dá de ombros. Se é assim que eu ajo, então eu sou um ímpio. A Bíblia diz, não haja assim. Eu olho para isso e faço assim. Eu desprezo. Eu não olho para isso com seriedade. A Bíblia me corrige e fala como é a vida que eu devo levar. Que tipo de pai eu tenho que ser. Que tipo de esposo eu tenho que ser. Que tipo de crente, que tipo de membro de igreja eu devo ser. Que tipo de amigo eu devo ser. Que tipo de profissional eu devo ser? Que tipo de namorado, de noivo, de filho, de pai eu devo ser? Mas eu olho para isso e eu faço isso. Não tem relevância para mim. Essa conduta exigida de mim não me importa. Eu desprezo, eu viro as costas, eu zombo, eu menosprezo. Eu sou um ímpio. Você é um infiltrado. Você é um infiltrado. Você é alguém irreverente.
que mostra desprezo pelas coisas de Deus e pelo próprio Deus. Se você é um ímpio, talvez você seja um infiltrado. Mas o texto continua. Há uma terceira acusação. E temos tempo para mostrá-la. E eu vou prosseguir mais um pouquinho. Esse sermão não vou terminar semana que vem, não. Esse eu vou acabar hoje. E está no finzinho já. Vejam o que diz. O texto prossegue dizendo: homens ímpios, e aí vem algo muito comum hoje em dia, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus. Essa é a terceira acusação. Transformam em libertinagem a graça do nosso Deus. Até agora falamos de 3 acusações. A acusação de condenação prévia, no que está escrito, nas coisas que estão escritas, no céu ou no próprio texto bíblico. A acusação de impiedade, os ímpios, irreverentes. E agora a acusação de libertinagem. Mas essa acusação de libertinagem, ela vem acompanhada de algo mais grave. O texto fala que eles transformam em libertinagem a graça de Deus. Libertinagem, a palavra que Judas usa aqui, é uma palavrinha que significa indulgência moral. O que é indulgência moral? É uma moral, a moral é larga. O que é ser indulgente? É não ser muito rigoroso. É não ligar muito, não levar muito a sério. Isso é ser indulgente. A rigor, indulgente significa ser perdoador. A pessoa é perdoadora no que diz respeito à moral. Ela não leva muito a sério. Ela tem uma moral frouxa. Ela não tem pulso moral. Não tem rédeas curtas na moral. Não, a moral dela é frouxa. E isso é a libertinagem. E isso, especialmente na Bíblia, essa libertinagem, essa lassidão, esse afrouxamento moral, isso na Bíblia acontece especialmente no campo sexual. É uma lassidão, é uma folga moral no campo especialmente sexual. E o raciocínio da pessoa é o seguinte: eu faço assim, mas a graça de Deus é imensa. Usemos e abusemos da graça de Deus. Deus sabe que a carne é fraca. Não estamos mais sob a lei. Estamos debaixo da graça. Vamos aproveitar essa graça e vamos viver como nós bem entendemos. A época da lei passou. Agora é a época da graça. Deus perdoa. Deus entende. Ele é um pai bondoso que vai olhar para isso e não vai ligar. Transformam em libertinagem a graça de Deus. Como os oponentes de Paulo em Romanos 6. Bem, pensavam assim: se onde abundou o pecado, superabundou a graça, eu quero mais graça, logo vou pecar mais. Quanto mais pecado, mais graça. E com essa postura então, caíam no chiqueiro, transformando em libertinagem a graça de Deus. Onde isso acontece? Isso acontece lá fora? Isso acontece no mundo? Esse discurso acontece lá fora, entre os ateus? Vamos aproveitar a graça de Deus e pecar? São os ateus que dizem isso? Não. São os evangélicos que dizem isso. São os que se dizem crentes que dizem isso. E se esquecem que o perdão da graça de Deus é dado a quem se arrepende.
A graça de Deus se manifesta em seu perdão somente onde há arrependimento, não onde há promiscuidade aberta e assumida, sem nenhuma disposição de abandono do mal. Mas muitos supostos cristãos estão descansando numa poltrona de graça ilusória, enquanto vivem no meio das suas podridões. Vivem em suas podridões, têm namoros sujos, imundos, têm noivados porcos, imundos, imorais, têm bocas e pensamentos repletos de imundícia, e descansam ilusoriamente na poltrona da graça. Não entenderam o perdão amoroso de Deus, que só se manifesta onde há arrependimento verdadeiro. Você é um infiltrado, você transforma em libertinagem a graça de Deus. E o texto termina. O versículo acaba dizendo: eles negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. É a acusação de negação. Tem a acusação de condenação, a acusação de impiedade, a acusação de libertinagem e a acusação de negação. Eles negam. Mas como eles negam? Eles eram líderes na igreja. Como eles poderiam ter um discurso assim, numa comunidade cristã, negando que Jesus é Senhor, negando que Jesus é soberano? Calma. Eles não negavam assim. Eles não negavam nos sermões. Eles não iam lá na frente e davam aula dizendo: vou provar para vocês que Jesus não é Senhor e nem é soberano. Não. O discurso deles talvez fosse até um discurso ortodoxo. Um discurso que até recebesse o apoio da comunidade. Talvez Judas não estivesse preocupado com o discurso deles. O problema é que eles negavam que Jesus é Senhor e soberano em suas vidas. Por meio de suas vidas, eles negavam que Jesus era Senhor e soberano. O que significa essa expressão? O único soberano e Senhor Jesus Cristo. A expressão soberano significa que Ele é um chefe absoluto. E Senhor era o termo aplicado até ao imperador do Império Romano. Essas figuras eram figuras que mandavam e os servos obedeciam. O soberano, o Senhor, eram pessoas que falavam e os escravos na hora obedeciam, porque reconheciam a soberania e o senhorio dessas pessoas. Mas aqueles homens, diante das ordens de Jesus Cristo, diante das determinações do Senhor, eles não obedeciam. E quando não obedeciam, estavam negando que Ele era soberano e Senhor. Não é a questão do que eu falo. Eu posso dizer e morrer dizendo: Jesus é Senhor, Jesus é soberano, Jesus é o único Senhor, Jesus é o único soberano. Eu posso morrer dizendo isso e mostrar exatamente o oposto, e negar exatamente isso, e tudo isso com a minha conduta. O Senhor Jesus diz: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Vocês me chamam de Senhor o tempo todo, mas negam que eu sou o Senhor pela conduta de vocês. Não me obedecem. Dizem que sou o Senhor, mas não obedecem o que eu falo, e com isso negam que eu sou o Senhor. E é o que aqueles homens faziam. Eles negavam o senhorio de Jesus por meio da sua desobediência. E por isso então, por essa conduta então, Judas olhava para eles e dizia: esses homens são perigosos, são rochas submersas, participam dos banquetes, participam da ceia, tomam café na cantina, comem os lanches preparados na cozinha, compram os doces dos jovens para o acampamento, participam da comunhão no salão social, participam dos almoços na igreja, participam dos cafés, dos jantares, dos casais, mas são infiltrados. Pessoas que se infiltraram lentamente na igreja,
Pessoas sobre quem algo já foi escrito lá atrás. Pessoas marcadas por impiedade, são irreverentes em relação às coisas de Deus, desprezadores. São pessoas que transformam a graça de Deus em libertinagem. Descansam falsamente na graça e veem a graça como desculpa para fazer o mal. Pessoas que negam que Jesus é soberano e negam porque o desobedecem, não se colocam de fato debaixo do seu senhorio. São infiltrados. Não são amados. São infiltrados entre os amados, mas não são os amados. Você é um infiltrado. Há crentes que erram, que pecam e caem, e sofrem por isso. E muitas vezes lutam com pecados que eu mencionei aqui. E lutam com pensamentos e ideias que eu mencionei aqui. E são crentes de verdade. Não são infiltrados. São crentes de verdade. E podem agora estar pensando, ai, 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 será que eu sou um infiltrado? Ou será que eu sou um crente de verdade que passa por fraquezas e não consigo, alguém que não consegue muitas vezes superar isso? Tem um jeito de você saber. Um só jeito. O infiltrado não se arrepende. O infiltrado tem o coração duro. Ele é orgulhoso. Ele não ouve o que é dito aqui. O infiltrado, ele escuta o que é dito aqui, na carta de Judas. Ele escuta o que é dito pelo pastor aqui. E isso para ele não vale absolutamente nada. Ele tapa os ouvidos. Ele desvia seu coração, para que essas palavras não entrem nesse coração. Ele tapa os ouvidos, endurece o coração, endurece a cerviz, fecha os olhos e não ouve. Ele não quer ouvir. E olha para si com outros olhos. E continua nas suas sujidades, nos seus erros, nos seus desvios, e sendo digno de todas essas acusações aqui. E não muda nunca, e nunca reconhece isso, e nunca altera a sua vida. Mas o crente de verdade não. Quando ele vê algo assim, ele olha para si. Ele avalia a si mesmo. Ele diz, Senhor, eu não sou um infiltrado, mas eu tenho agido como um. E eu quero abandonar isso. Eu quero abandonar esses pensamentos, essas práticas, essa postura que eu tenho adotado aqui. E eu quero ajustar a minha vida àquilo que o Senhor quer. Eu quero mudar o meu modo de viver. Ele se encaixa no que diz Tiago, no capítulo 4. E eu quero encerrar deixando isso com vocês. Ele responde ao que Tiago diz. Ele reage ao que Tiago diz. Vejam, o infiltrado não ouve isso. O infiltrado zomba disso. O infiltrado endurece o seu coração para não receber isso. Mas o crente não. O crente que tem falhado, que tem vivido de uma forma que o incomoda, ele ouve a palavra de Tiago. Ele abre o coração, escuta. Vejam o que o crente verdadeiro ouve. Diz assim, Tiago 4, versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. O crente ouve isso. Resisti ao diabo, ele fugirá de vós. O crente faz isso. Ele escuta esse apelo. E ele se curva e resiste ao diabo e às suas tentações. E ele diz no versículo 8, chegai-vos a Deus. O crente ouve isso e se achega a Deus. E ele se chegará a vós. Purificai as mãos, pecadores. E vós que sois de ânimo dobre, que tem o coração dividido, cai lá, no mundo e aqui. Vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. O crente ouve isso. Essas palavras entram dentro dele.
E ele deixa que essas palavras frutifiquem dentro dele. Versículo 9: afligi-vos, lamentai e chorai. O crente atende a esse apelo triste, sombrio. Ele se aflige, ele lamenta, ele chora por causa dos seus pecados, ele vê que há algo errado, tem que mudar, tem que abandonar o que está fazendo. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Ele vive essa experiência, ele prova isso, ele prova essa dor restauradora, essa dor santa, ele prova isso. Versículo 10: humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Ele se humilha, busca o perdão e o Senhor o restaura. O infiltrado não. Ele permanece exatamente onde está e como está. Você é um infiltrado? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por esse texto de Judas, que é tão pesado, mas que nos alerta. Ó Deus, protege a nossa igreja e a nossa vida. Abençoa-nos. E se há algum irmão aqui que precisa desse arrependimento de que Tiago fala, ó Deus, toca-lhe no coração e transforma-lhe a vida, para que não ouça mais os apelos do mundo e nem siga mais os conselhos e os valores do mundo, mas viva em santidade, ó Deus, não agindo como aqueles homens do passado e como muitos do presente, mas mostrando-se indignos dessas acusações. E ó Deus, se há pessoas aqui infiltradas, incrédulos hipócritas, perigosos, com a consciência cauterizada, ó Deus, nós suplicamos que sobre essas pessoas venha a sua graça salvadora, porque só o Senhor pode quebrar um coração assim. E pedimos que o Senhor o faça. Ou então, tire do meio de nós, afasta do nosso meio pessoas assim. E assim preserva a tua igreja e guarda o teu povo. Pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.